Evangelho de Jesus conforme o relato de Lucas, capítulo 7, versículos 11 até o 17. Por favor. Há algumas lições maravilhosas aqui. E eu quero crer que Deus vai falar sucintamente conosco nessa noite. Todos acharam? Mantenha a Bíblia aberta no texto depois, tá bom? Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Com ele, como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém. Senhor, te louvamos por essa noite bendita, que foi o Senhor quem a fez. Te louvamos nesse tempo, nessa noite. E a minha oração mais uma vez é que tu fales conosco, que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos dirige, o Senhor nos console nessa noite bendita e maravilhosa que o Senhor fez. Abençoe cada um que aqui está. E a minha oração é que tu abras os nossos olhos, porque o Senhor é grande e continua fazendo coisas grandes na vida do teu povo. Oramos e te damos graças em Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmão, Jesus socorre aqui não apenas o centurião romano, que demonstra uma grande fé, mas também se compadece de uma viúva, de Naim, que no amargo lamento de sua miséria fez desaparecer qualquer vestígio de fé. Naim era uma cidade aproximadamente a 10 quilômetros ao sul de Nazaré, ou a 34 quilômetros do outro lado de Cafarnaum, nas proximidades do Monte Tabor. Nesse episódio, há um encontro de dois grupos. Olha que interessante. Primeiro, a caravana da vida e a caravana da morte. De dois filhos únicos, Jesus, o unigênito do Pai, vivo, destinado a morrer, e o filho único da viúva, morto, destinado a viver. Esse é o primeiro encontro. De dois sofredores, a viúva enlutada e Jesus, o homem de dores. De dois inimigos, a morte, o último inimigo a ser vencido, e Jesus, aquele que matou a morte e arrancou dela o seu aguilhão. E louvado seja Deus por isso. A esperança, irmãos, ela brota exatamente do desespero. Exatamente do desespero. O cenário mais doloroso converter-se em cenário de exultante alegria. Isso é tão verdade que eu quero crer que o maior desespero que eu e você passa é nesse exato cenário, nesse exato momento, que Deus pode converter esse cenário em alegria. Em alegria. Deus pode fazer o seu cenário mudar nessa noite, exatamente nessa noite. Há 6 verdades aqui, com a Bíblia aberta, benditas para nós. A primeira está no versículo 13, é que Jesus enxerga a nossa dor. Diz o versículo 13: vendo-a o Senhor. Vendo-a o Senhor. Esse episódio registra pelo menos 3 tragédias. Primeiro, a morte de um jovem.
morrer na juventude era considerado uma grande tragédia. Segundo, a morte de um filho único. Essa era uma tragédia ainda maior. E terceiro, a morte do filho único da viúva. Imaginem vocês, um jovem morre, a morte de um filho único, irmãos, filho único, e depois a morte do filho único de uma viúva. Esse é o ponto culminante da tragédia. E por quê? Porque a mulher viúva sai para enterrar o seu filho único. Ela não sai para enterrar um dos dois, ela sai para enterrar o seu único filho. Ela deixa para trás a sua esperança e tem pela frente uma única coisa: a solidão. A única coisa. Aquele esquife que diz o texto aqui, carrega não apenas o corpo do seu filho, mas também o seu próprio futuro, porque o futuro da mulher era sombrio. O mundo dessa mulher desaba aqui, porque ela não vê esperança, ela não vê nada pela frente, ela vê dor, ela vê lágrima e ela vê luto. E é nesse momento que Jesus distingue das demais pessoas que choram. Irmão, Jesus é tão maravilhoso, Ele é tão glorioso e Ele é tão bendito, porque Jesus sabe a dor que ela está sentindo, que é diferente das demais outras pessoas que choram. Mesmo no meio de um luto, no meio de uma dor, Jesus sabe distinguir o choro de um e o choro de outro. Jesus sabe das lágrimas que caem, quem é mãe e o que está por vir na vida daquela mulher. Irmãos, isso aqui é tão maravilhoso, isso é tão bendito, que Jesus diferencia toda lágrima que cai. Ele sabe qual é a dor mais profunda do que outra. Jesus vê a sua dor e a minha dor nessa noite. Jesus enxerga a nossa dor, e eu quero lembrar você disso. Às vezes nós choramos, e às vezes nós estamos até enlutados, e às vezes achamos que nada nos vê, e nada muda, nada muda, nada muda. Jesus enxerga a sua dor, mesmo às vezes você pensando que está indo para o velório a sós. Ele enxerga a sua e a minha dor, e louvado seja o nome dele por isso. Segundo, é que Jesus se compadece de nós em nossa aflição. Diz o versículo 13, que além de ver a mulher, ele se compadece dela. Além de Jesus ver, como diz João 9:1, que Jesus viu o cego. Irmão, se um cego não for visto, não há esperança para ele. Se nós não fôssemos vistos por Jesus, não haveria esperança para nós. Então Jesus viu o cego, Jesus viu a mulher, agora ele se compadece dela. Agora vamos pensar numa coisa aqui. Essa mulher viúva, enlutada, não pede nada e ela não espera nada. Muitos de nós está vivendo assim, exatamente assim. Ela não pede nada e ela não espera nada. Ela está apenas mergulhada em sua dor, naufragando nas ondas revoltas de sua alma e de suas lágrimas. Mas Jesus enxerga a sua dor e se compadece dela. As entranhas de Jesus se movem e ele inclina o seu coração cheio de compaixão, e é exatamente assim que acontece hoje à noite para atender a mulher. Irmão, se nós não tivéssemos um Jesus que se compadece de nós, eu e você estávamos mortos ainda hoje. Jesus vê a nossa aflição e nos consola em nossa
dor. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, ainda que eu não saiba o que você passa, o teu Criador sabe tudo. Ele sabe o que eu passo em casa, Ele sabe o que você passa em sua casa. Jesus sabe o que eu e você estamos passando. Ele conhece a nossa realidade. Louvado seja Deus por isso, e consola em nosso sofrimento. Diz Hebreus 4,16: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça em tempo oportuno. Ele se compadece de mim e Ele se compadece de você. O homem de dores, como diz Isaías 53:3, não teve dificuldade em se identificar conosco, porque Ele foi o homem de dores. E louvado seja Deus que Ele se compadece de nós. Irmãos, o dono da igreja se compadece de cada um de nós nessa noite, e glória ao nome do Senhor por isso. Terceiro, diz no versículo 13 ainda, que Jesus estanca as nossas lágrimas e diz: não chores. Pense comigo, alguém chegar em você, e talvez um velório que você está, e dizer para você: não chores. Já imaginou um negócio desse? Como assim não chores? Não há uma palavra mais insensata para um funeral do que essa: não chores. Porque funeral é um lugar de choro. Mas então, como Jesus chega nesse lugar e diz: não chores? Porque a morte, irmãos, ela traz sentimento de dor, de lágrimas, e as lágrimas são esperadas na hora do luto. Mas o Jesus que ordena o não chores é o mesmo que tem o poder de estancar toda e qualquer lágrima que cai dos nossos olhos. O mesmo Jesus que ordena não chores é o mesmo que tem o poder de estancar as nossas lágrimas, talvez imediatamente e irremediavelmente. Ele diz: não chores, não chores. Isso é tão bendito, isso é tão glorioso, porque o seu poder não é apenas de consolar a nossa dor, mas também de colocar um ponto final na causa do nosso choro. Irmãos, Deus tem o poder. Eu gostaria de despertar isso em você, que nós que oramos aqui, você pode chegar em sua casa e não haver mais dor. Você pode chegar e abrir o portão da sua casa e o luto ter cessado, as lágrimas ficarem aqui no altar, e quando você pôr os pés na sua casa, Ele dizer: eu não disse para você não chores, porque eu tenho o poder de cessar a sua dor agora, se Ele assim o quiser. Ele tem uma infinita misericórdia. Deus é poderoso para nos consolar essa noite e estancar, irmãos, Ele colocar aquelas mãos debaixo aqui dos nossos olhos e dizer no nosso ouvido: chega de choro, agora vem um novo tempo, um novo tempo, um novo tempo, um novo tempo. Você crê no novo tempo de Deus? Eu creio, há um novo de Deus para nós, em nome de Jesus. Quarta verdade que eu aprendo no texto, está no versículo 14, é que Jesus triunfa sobre a morte que nos espreita. Olha o 14: chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. O solo da ressurreição triunfa sobre o coral da morte. Em vez de Jesus se afastar, Ele chega mais perto do morto. Então Jesus toca o esquife, Ele para os que conduziam o enterro e carregavam o morto,
E Jesus chama o morto e lhe dá uma única ordem: levanta-te, levanta-te, levanta-te. Aquele que é a ressurreição e a vida ainda tem o poder sobre a morte. A morte escuta a sua voz e obedece. Irmãos, quando Deus quer, Ele muda toda a história. Assim, não há situação irrecuperável para Jesus, e não há pessoas irrecuperáveis para Jesus. Aquela por quem você ora e por quem você clama, pode ser um drogado, pode ser uma prostituta, pode ser um perdido, ele não é irrecuperável para Jesus, porque se ele der uma palavra, tudo muda, a história muda, diz Deus. Não existem pessoas irrecuperáveis e nem situação irrecuperável. Quando Jesus chega, a morte precisa bater em retirada. Irmãos, olha o tamanho do Deus que nós servimos. Ele chegou lá e disse: morte, dá-o fora. Aleluia. Psiu. Volta para o teu lugar. Eu mando, diz Deus. Quando Ele manda, todos obedecem. Satanás obedecem, baleias obedecem, homens obedecem. Deus manda e todos se calam, e a vontade dele se cumpre no céu, na terra e debaixo da terra, porque Ele é o Criador, Ele é o sustentador. E quando Ele manda, tudo muda, tudo muda, tudo. A morte não tem a última palavra quando Jesus ergue a sua voz. O mesmo Jesus que ressuscitou essa jovem ou esse jovem, trará vida a todos os mortos no último dia. Diz João 5, 28 e 29, aqueles que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Mas pela trombeta, todos os que estão no pó ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Ele disse: jovem, levante-se, ordenando assim que a morte entregasse a sua presa. Irmãos, ainda que você esteja passando por momentos difíceis, causas aos seus olhos intransponíveis, irremediáveis, mas quando Deus ordena, tudo muda, tudo muda. Aquilo que está seco tem vida e floresce outra vez, outra vez, outra vez. Ele tem a autoridade sobre todas as coisas. Esse é Jesus, aquele a quem eu e você serve nessa noite. Quinto lugar, olha o versículo 15. Jesus nos devolve a esperança. Sentou-se os que estiveram morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. O menino que estava morto volta a viver. A vida entrou no jovem e ele passou a viver. A vida entrou no jovem e ele se assentou. Amado, o silêncio da morte foi vencido, e o jovem que estivera morto passou a falar. Meu irmão, talvez para você diga assim: pastor, tudo acabou. Ainda não. Talvez você entrou aqui nessa noite e diga: olha, eu já joguei a toalha. Mas Jesus pega a toalha e a levanta de novo. Ele faz novo de novo. Jesus restituiu a mãe, e o impossível tornou-se realidade. Amados, nada mudou. Absolutamente nada mudou. O impossível pode tornar-se realidade aos seus olhos e à sua mão, ainda nessa noite, diz Deus. Diz Deus.
diz o Senhor. O choro doido foi trocado pela alegria indizível. As vestes mortuárias foram deixadas para trás. Deixadas para trás. A palavra de ordem de Cristo imediatamente restaura o jovem a vida. A vida para nós. A vida para você, irmãos, ainda há vida para nós. A vida para o Maurício, a vida para você, a vida para mim, a vida para os seus, que você pensa que estão mortos, mas basta um sopro de Jesus, e tudo muda, os olhos são abertos, e ele se levanta para a glória do nome de Jesus. Último lugar, que texto glorioso. Último, Jesus é proclamado publicamente como profeta de Deus. Olha o 16. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Diante desse milagre extraordinário, o povo relembrou da profecia de Moisés em Deuteronômio 18:15, que Deus levantaria um profeta semelhante a ele, e esse profeta era o Messias. Esse seria o Messias de Deus, e o Messias de Deus estava diante deles aqui. As obras de Jesus testificam que ele é o Messias. O poder de Jesus sobre a morte, irmãos, trouxe temor ao povo na terra e promoveu não apenas a Galileia, onde Naim estava situada, mas chegou também às distantes regiões da Judéia. Essa notícia ainda está circulando, e essa notícia chegou até mim e a você. Essa notícia chegou a você, talvez há 2, talvez há 3, talvez há 5, talvez há 10 anos atrás. Alguém chegou a você e disse: ele ressuscitou aquele menino, deu vida a ele. Eu não sei como essa notícia chegou a você, mas continua chegando. Ele está realizando sua missão no coração e na vida de todos os que levam a sério essas histórias bíblicas. Jesus fala, Jesus ainda fala, às vezes num velório, num sermão que alguém leva num velório, pessoas são tocadas, pessoas são curadas. Às vezes numa festa, você é usado a falar de Jesus numa festa, e pessoas são impactadas. Jesus abre os olhos dessas pessoas, e eles se voltam para ele, e eles são tocados, eles são curados, eles são salvos para a glória do nome de Jesus. Essa notícia ainda ecoa nos 4 cantos da terra, e louvado seja o nome do Senhor, porque Deus continua falando, e prostitutas, ladrões, assassinos, adúlteros, bêbados e prostitutas continuam ouvindo a voz do seu Criador, e se rendendo a Ele, e se prostrando a Ele, e tendo uma nova vida em Cristo. Essa história fortalece a minha e a sua fé, e os leva para mais perto do seu Salvador. Um profeta infinitamente maior, muito maior, antes dele, um sumo sacerdote do qual emanaria uma compaixão genuína e efetiva, um rei que triunfa até hoje, pelos séculos dos séculos. Ele triunfa sobre a morte. Irmãos, basta um poder do Senhor, e a sua história a sua vida muda. Ele tem poder sobre a morte. Talvez você está aqui nessa noite e já perdeu alguém. Eu quero dizer para você que no ressoar da trombeta, aqueles que são do Senhor sairão do pó,
com corpo incorruptível, e subirá com ele em glória, e viveremos pelos séculos dos séculos com ele. Jesus tem poder sobre a morte. O meu e o seu corpo não ficará naquela sepultura, não. Naquele dia, no ressoar da trombeta, aqueles que são ressuscitarão primeiro, e subiremos incorruptíveis. Incorruptíveis. Meu irmão, não se entristeça, alegre-se, porque o Jesus que trouxe a vida a esse moço ou esse menino pode mudar a sua vida e a sua história ainda hoje à noite. Você crê nisso? Levante-se, vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Amado, nada mudou. Se aqui na cidade de Naim uma mulher pôde ver o seu filho morto ser trazido à vida, nós precisamos continuar dizendo: a Ele glória pelos séculos dos séculos. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Eu quero desafiar você nessa noite. Não precisa vir aqui, vocês já vieram aqui, mas em nome de Jesus eu quero desafiá-lo a dizer: se você entrou aqui nessa noite com algo na sua mente que parece impossível, eu quero dizer a você que para o teu Deus não. Para Ele não. Eu quero orar com vocês. Gostaria que você fechasse os olhos, por favor. Meu irmão, você foi desafiado por Deus nessa noite a, no mínimo, orar. Eu gostaria que você orasse no seu lugar. Não há necessidade de virmos aqui, mas fale com Deus o que aflige você, o que entristece você, e que aos seus olhos parece impossível. Entregue ao teu Deus nessa noite. E ainda nessa noite, se o teu Deus assim o quiser, tudo pode mudar. Tudo muda ainda nessa noite. Senhor Jesus, nós te damos graças por quem Tu és. Senhor, absolutamente nada mudou. Nós temos que nos achegar a Ti com ousadia, porque o Senhor pode mudar a nossa vida financeira, a nossa família, a nossa história, os nossos filhos, ainda nessa noite, se assim Tu o quiseres. Pai, receba e ouve a oração de cada irmão que está aqui, cada homem, cada mulher. Deus, o Senhor pode, ao sairmos daqui, mudar a nossa situação ainda nesta noite, ainda amanhã pela manhã, porque o Senhor continua sendo o Deus dos impossíveis. Impossíveis. Deus, para nós, até que possa ser impossível, mas para o nosso Deus não. Pai, muda situações aqui, muda famílias aqui, muda situações, as mais fáceis e as mais difíceis, porque o Senhor pode tudo quanto o Senhor quer. Nós oramos para que mudanças aconteçam e os nossos olhos vejam o quão grande o Senhor é, o quão grande o nosso Deus é. Deus, muda situações aqui, enxuga lágrimas como o Senhor enxugou dessa mulher, e que o Teu nome continue sendo glorificado na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, na nossa história, aqui na igreja, aqui em Hortolândia e ao redor do globo terrestre. Que continue ecoando uma só voz nos quatro cantos da terra. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor é grande e nós confiamos em Ti. Nós confiamos no Teu trabalhar. Nós entregamos isso ao Senhor, porque ainda que não peçamos nada, o Senhor pode muito bem entrar e agir, porque o Senhor conhece onde estamos, como estamos,
e onde moramos. Muda a nossa vida e a nossa história. E a minha oração, em nome do teu Filho Jesus que vive para todos sempre. Amém, amém. Aplauda o Senhor aí bem forte no seu lugar. Aleluia. Glória a Deus.